gente tem que começar pelo princípio, né? Sim. Começar pelo princípio. Então, eu queria que o senhor deixasse registrado para nós o seu nome mais uma vez, qual é o seu nome, onde que o senhor nasceu, quando que o senhor nasceu, quem eram os seus pais, né? Como é que surge o Mário César? Sim. Meu nome é Mário César Silva Goldschmidt. Nasci em Espumoso no ano de 1961, 22 de fevereiro de 1961, né, no interior. E os meus pais é bem complicado. Eu tenho dois pais, no caso, né, o adotivo e o biológico. A minha mãe conheceu, me teve, né? A partir dali, passou-se o tempo e ele não tomava assim, a iniciativa de ir num cartório, que é normal, registrar, que é meu filho. Nesse meio tempo, numa fazenda lá, que eles se criaram, trabalhavam, né? Ela conheceu um alemão. Por isso meu sobrenome é alemão. A primeira atitude dele foi para o quartel, voltou de lá, casou com ela e a primeira atitude foi me registrar como filho. Na época com meu pai biológico não fez, ele fez uma atitude. E quais eram os nomes da sua mãe, do seu pai biológico, se o senhor quiser falar, mas qual é o nome do Goldschmidt? A minha mãe é Tereza Ferreira da Silva. Meu pai biológico é Mário Borges de Oliveira. E o meu pai adotivo, né, José Nelson Goldschmidt. O senhor falou que vocês viviam numa fazenda, é isso? Isso. Como é que era essa relação? O senhor tinha irmãos? Como é que foi esse processo na sua infância, quando o senhor nasceu? Como é que a família vivia lá nesse lugar? Em 1961, eu nasci. Naquela época, tinha um fazendeiro muito rico. Tinha muito dinheiro, muitas terras. O que ele fazia? Distribuía um pouco dessas terras para dar no sentido, para os moradores ali. Então ele dá um pedacinho de terra para eles pegar, plantar milho, feijão, para eles, né, comer, a família. E nesse meio tempo, como tinha bastante criança, ele dava 2 vacas de leite, 3, para cuidar dos animais e, consequentemente, ter leite para as crianças. As mulheres trabalhavam para esse fazendeiro, né? E os homens saíam para colocar uma cerca, palanques e ajudar a limpar milho, né? Então essa é a trajetória deles todo dia. As mulheres ficavam na fazenda, né? Limpavam, lavavam roupa, né? Faziam comida. A dona da fazenda não se envolvia nada, né, com isso. Era tudo tipo a mão de obra das esposas No caso do meu avô, tinha uma casa que era ele e os filhos solteiros. Depois os filhos casados então formava-se a casa do filho e tal, que era casada. Então vivia tudo naquele ali, as crianças tudo se misturavam, né? Então essa era a vida. Para a escola, eu nunca consegui ir, né? A escola era muito longe, então já ali era um privilégio já do branco dos filhos do fazendeiro, que daí tinha um cavalo, bicicleta, né? Como a gente não tinha, né? Não tinha como caminhar 7, 8 quilômetros, né? Para ir e voltar da escola, né? Aí a gente terminou indo para Soledade. Né? Com quantos anos o senhor foi para Soledade? Eu tinha 9 anos. Aí entrei no colégio com 9 anos, super atrasado, né? E
Aí meu pai e minha mãe ali, a gente resolveu ficar em Soledade. Né? Aí meu pai conseguiu um emprego de vigilante. Naquela época tinha os vigilantes das ruas, passava pitando a noite toda para anunciar que estava vivo, né? Tá. E, a princípio... Mas antes de vocês ir para a Soledade lá, o senhor não ia na escola então, porque era muito distante, né? Sim. Mas o senhor ajudava no trabalho, fosse para vocês ou fosse para a fazenda lá? Não, nesse caso, no meu caso, como eu tinha mais irmãos, né? A minha mãe e meu pai levavam a gente junto, levavam. Eu tinha um irmão menor, pequeno, né? Tinha uma espécie de uma casinha com um preguinho para ficar. Então o pequenininho ficava sentado e eu do lado cuidando dele. E a minha mãe e meu pai pegavam a sua enxada e iam. De vez em quando aparecia para ver como é que estavam ali, né? Começava a capinar, você ia, né? O senhor é o mais velho? Eu sou mais velho. Todos. Quantos irmãos são? Eu tenho 5 irmãos do pai adotivo, né? Também tenho mais 5 do pai biológico. Do pai biológico, mas da mesma mãe e mesmo pai? Sim, a mãe é a mesma. A mãe é mesmo. Então a dona Teresa, né? Teresa. Isso. Teve 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos. Não. A dona Teresa teve 5, e daí o meu pai biológico casou com outra. Ah, tá. Então, esse que é o... Entendi. É uma história bem... Aí chegando em Soledade, né, minha mãe foi trabalhar na casa Antes disso, saí de lá, minha avó, por parte de pai biológico, era parteira. Não tinha naquela época, pegar daí e correr, só um caso mais, correr para Espumoso, para o hospital. Né? Então o que acontecia? Ela se hospedava na casa do fazendeiro lá, até o momento de fazer o parto. Ela ficava, às vezes, uma semana lá. Aí fazia o parto e voltava para casa. Né? Eu, inclusive, fiz o meu parto. Né? Da sua avó. E aí o senhor entrou na escola. E aí como é que foi? O senhor era mais velho que os outros alunos? Como é que era a escola? Era uma escola grande, uma escola pequena? Uma escola pequena de Soledade ali. No começo foi difícil, porque eu era o mais alto de todos, né? Grande, e daí os outros pequenininhos, né? E as brincadeiras, brincavam, não brincavam? Como é que era isso? Meu nome é apelidado de Pelé na época. Ah, é? Porque era bom no caçador, chamava. Não sei se você não conhece. Não. Então era bom nisso aí, então apelidado de Pelé. Mas explica para nós o que é o caçador. Caçador, na época, ficavam, digamos, 5 de um lado e 5 do outro. Aí tinha um risco no meio. E um sozinho lá na ponta e outro sozinho lá. Então o que acontecia? Aquele da ponta largava a bola porque estava nesse meio da DK e aquele tinha que acertar o outro, que daí morreu no caso, né? Tinha que sair fora. Então ia jogando até ficar o último ali, né? E eu era bom nisso, que eu me defendia bem, né? Então foi uma época, e a partir dali que eu era bom aluno, né? Uma professora lá, Dona Doli Tatino Santos, o nome dela, falecida hoje, ela me pedia para mim, à tarde, estudar de manhã, à tarde, para ir lustrar a casa dela, para ir ganhar um dinheirinho. Né? Daí ia lá, chegava lá, passava a tarde inteira, embaixo da mesa, e dando aquele brilho. Na mesma casa que ela tinha, na frente, tinha o escritório de um advogado. E nesse escritório ali, ele ia tomar café na casa dela, vai lá, e aí conversa vai, conversa vem, ela falou de mim. Tá, temos o Pelé aqui, ó. E que ele tinha um secretário na época, que era o sobrinho dele. Mas o sobrinho dele era meio desleixado, parece deixar o escritório sozinho, ia jogar futebol.
Daí eles, tu quer trabalhar comigo? Ah, eu sim. Aí comecei a trabalhar no escritório lá, né? E anotar recado, ir no banco, no correio, pegar a correspondência. E que idade o senhor tinha, certo? Eu já tinha 12. Uhum. Já tinha 12. Aí eu ainda estava no primário, chamamos, né? Depois veio o ginásio, depois. Né? E o senhor continuou estudando, trabalhando e estudando. Sim, continuei tudo na época. E ele me dava as coisas, né? Eu não tinha salário. Ah, sim. Eu não tinha salário. Ele me dava determinadas coisas, chamava, estava com frio, me chamava de dar um casaco, me dava caderno. Lá, de vez em quando, ele me dava um pouco de dinheiro, né? Sim. Mas não era salário, não tinha todo mês, dia 5, receber. Sim. Né? Era bem complicado aí, né? E quanto tempo o senhor ficou nessa função, assim, ajudando ele? Fiquei 6 anos. 6 anos, até ir pro quartel. Aí venceu. Aí o que aconteceu? Ele me perguntou se tu quer ir pro quartel ou tu quer continuar trabalhando. Aí quando eu fui fazer a entrevista do quartel lá, eles me disseram na época, tu tá estudando, tu é um guri inteligente, tu pode se tornar um sargento, um cabo ou um sargento, ganhar o salário tal, tal. Aquilo me deu um ânimo, né? Aí eu peguei e disse, então eu vou, né? Eles, tu que sabe. Aí eu fui pro quartel, quando cheguei lá, vi que não era nada disso que a gente imagina. Né? É diferente, bem complicado, né? Mas daí já estava lá, não podia, né? Aí eu queria vir para casa de novo, voltar, não tinha jeito, né? O senhor serviu onde? Em Santa Maria, Santa Maria. 1980. Né? Aí fiquei no quartel, aquele tempo todo. Quando eu retornei do quartel, aí eu fui lá procurar ele, né? Posso voltar a trabalhar de novo? E ele disse, Pelé, agora vai ficar complicado, porque o meu sobrinho está trabalhando comigo. E ele quer ser advogado, então para ele, né? E eu não posso tirar ele hoje para provocar um problema familiar, para te colocar. Nessa altura do campeonato eu estava perdido, né? Já, né? Daí eu terminei, nesse meio tempo, ficando em Soledade, depois fui para Lajeado. Né? Trabalhar na rodoviária Lajeado. Né? E aí, lá em Lajeado, como é que era nesse trabalho? O que o senhor fazia? Eu trabalhava tirar passagem e no setor de bagagem também, né? Tinha um setor lá. E como é que o senhor foi parar em Lajeado? É uma história bem complicada. Né? O meu pai, o alemão, no caso, e pai para mim é o que me criou. O outro pai, eu não faço nem muita questão, assim, que foi terrível. E aí terminei, chegando lá, meu pai pegou e tinha saído de casa na época. Abandonou para mim. Aí foi para Lajeado. E onde é que anda? Lá um belo dia, ele apareceu. Disse que estava trabalhando em Lajeado e queria levar nós para morar lá. E a gente foi. Aí eu consegui esse emprego na rodoviária de Lajeado. Né? Fiquei 3 anos lá. Daí eles voltaram para a Soledade de novo. Não gostaram muito. E aí nesse meio tempo. E aí o senhor voltou para a Soledade também ou ficou lá? Não, eu fiquei lá, sim. Trabalhando na rodoviária? Na rodoviária. Nesse meio tempo, eu voltei para Soledade também. Fiquei um tempo ali, terminei o fundamental, o colégio, né? E daí resolvi, meu pai, nesse caso, separou de novo minha mãe. Aí veio para Passo Fundo. Casou de novo. Né? Aí um belo dia ele disse assim, ó, vem para cá que daí eu te arrumo um emprego. Né? Na época eu fiquei meio assim, né? Mas a minha mãe, né? Como é que vai ficar? Vai dar um negócio familiar, uma crise familiar, né? Mas não. Eu vim para cá em 87. Aí terminei, não consegui emprego aqui. Terminei, aí casei.
casei aqui. E a minha ex-mulher, na época, minha esposa na época, tinha a mãe dela que morava em Joinville, Santa Catarina. Aí disseram assim, vocês venham para cá que aqui tem bastante emprego. De fato, sim, tinha bastante emprego. Daí eu fui, fiquei 5 anos em Joinville. Aí começou aquela crise de casal, né, que é normal, né? Daí eles diziam, vamos para Passo Fundo, que lá tem uns familiares ao redor ali, fica mais fácil a gente visitar. Aí terminei vindo para cá, né? Onde ficamos 8 anos casados. Aí também não deu certo, terminamos. Né? O senhor não teve filhos desse casamento? Tive uma menina, Caroline, que é lá. Né? Aí depois disso aí, daí começa a vir a parte boa da coisa. Parte boa. Eu trabalhava no shopping da praça, na frente do Itaú ali. Foi o primeiro emprego, foi ali. E ali eu era segurança do prédio. E a mãe dela trabalhava na Sul Color. É de filmes, foto. Aí, conversa vem, conversa vai, eu conheci ela e dali um pouquinho teve a Bruna. Né? Que pra mim, eu não sei como é que ela vai reagir disso, mas pra mim só faltou o sangue mesmo. Porque filha maravilhosa. Eu andava com ela para lá e para cá, e o pessoal até me olhava, porque ela é muito branca, né? Eu disse, como é que um negrão desse tamanho vai ter uma filha branca? Aí ela sabe, o que deve ter passado na cabeça das pessoas, só Deus sabe, né? Aí tá aí, ó, uma moça, eu me lembro que eu entrava no ônibus, né? Que para ela mamar onde a mãe dela trabalhava, e o pessoal todo ficava me olhando, bem branca, os olhinhos bem verdes. O que eu vou dizer agora se eu estou no campeonato? Né? Mas foi a melhor coisa aí. A Bruna nasceu, no dia que ela nasceu, o pessoal veio trazer ela para mim conhecer. O pai, eu estava ali, né? Quando eu casei com a mãe dela estava grávida, 30 dias mais ou menos de gravidez. A partir daí eu disse, não, eu assumo, quero, né? Tá aí a Bruna. E o senhor traz uma coisa interessante que a gente ia chegar em algum momento. Mas o senhor passou por vários lugares, né, ao longo da sua trajetória, vários empregos, né, teve 2 casamentos, teve uma situação familiar ali também com um pai branco alemão, né? Isso, um pai bem... O senhor sentiu, racismo em algum desses lugares? Como é que foi como é que foi para o senhor isso? No interior, quando era pequeno, a gente nem passava pela cabeça da gente, né? Mas quando cheguei na cidade, eu já fui notado que existia grande racismo, né? Quando fui trabalhar com advogado, aí ali eu senti que realmente o racismo imperou, né? Porque o pai dele tinha os serviçais dele lá, os que estavam tudo negro, né? Porque o branco ali era o capataz, né? E daí foi isso. E nos outros empregos depois? O senhor foi para Lajeado, que é uma cidade, né, alemã. Joinville também, né? Como é que foi nesses lugares? Para mim, nesses lugares, eu me dei bem. Eu não senti racismo, porque as pessoas que me cercavam eram pessoas boas, com boa formação, né, escolar, assim, então. Eu nunca me liguei desse fato, assim, de, fulano não está me olhando porque eu sou negro. Fulano diz porque eu sou negro. Eu nunca entrei nessa, né. E nem em Passo Fundo. Nem em Passo Fundo. Só que Passo Fundo, ele existe um racismo, né? Ele é camuflado. As pessoas não podem chegar e dizer, negro hoje, para mim, por causa do sistema jurídico, né, que não paga. Mas ele existe aqui, e bem grande, né?
onde eu trabalhava, começando com advogado, eu já trabalhava. Partindo do advogado lá, ele, racista eu acho que não devia ser na época, porque senão não tinha me contratado. Ia ter o sobrinho dele, que era branco. Mas o que ocorre? Ele quase me ensinou a ser racista na minha própria cor. Então, ele me chamava na época assim, o 0 hora. Tinha um banditismo, né, assaltaram, não sei. Aí vinha as fotos dos quase todos negros. Tinha um branco, às vezes, raramente. Aí o que ele fazia? Me chamava lá, Pelé, vem aqui. E mostrava no 0 hora, olha aqui, ó, tem que estudar, caprichar, para te não ser igual a esse aqui, senão tu vai ser igual a esse aqui. Eu me lembro que eu ficava triste de ouvir aquilo, eu ia para os cantos assim lá e chorava, né? Quieto ali, chorava. Né? Hoje, pensando nisso aí, ele queria o meu bem, ele não queria o meu mal. A ideia de maneira radical para mim, né? Mas eu consegui, né, sair daquilo ali, né? E eu passei a não querer amigos pretos por causa disso, né? E todo mundo me cercava, né? Então eu aprendi a ser hoje eu estou bem mudado, né? Porque a gente tem que entrar no sistema, né? Aí racismo não pode ter, né? Sim. Mas nessa época que o senhor trabalhava lá com ele, o que o senhor fazia para se distrair? O que se tinha para fazer? Como é que vocês viviam lá na sua família? Até chegou lá aos 9 anos, eu não tive muito tempo de brincadeiras e essa coisa lá, porque eu já comecei a trabalhar, com 12 anos já comecei a trabalhar. Ia para casa das pessoas ali, as professoras principalmente, né, para ajudar na limpeza, plantar grama, lavar uma calçada. Aí eu ganhava meu dinheirinho e levava para o colégio para comprar meu lanche, né. E era... Mas aí o senhor trabalhava, quantas horas o senhor trabalhava com esse advogado? O que o senhor fazia? Jogava bola, jogava bolita? Não jogava mais caçador? Não, jogava mais ali, eu vinha de manhã, ficava até meio-dia, voltava a 1h da tarde e ficava 5h30, 6h da tarde, ou até a hora que ele precisava que eu ficasse. No começo ali, para mim foi um grande, né? Eu entrar, um negro trabalhar no escritório, naquela época, o cara deve ser inteligente, né? O que eu fazia quando eu comecei a trabalhar no escritório? Eu via que ele tinha máquina de escrever, uma elétrica e a outra estava em cima de um armáriozinho lá. Daí ele já dizia assim, ó, não usa as máquinas de escrever. E daí um dia, ele tinha uma audiência aqui em Passo Fundo. E veio nessa audiência, e saiu, e eu disse, hoje vai demorar bastante, posso pegar a máquina. E peguei a máquina, graças a Deus, né? Nem voltei a começar. Dali a pouquinho não demorou muito, deu barulho, estacionou o carro. Era ele. Aí eu tremia, não sabia o que fazer, não ia dar tempo de guardar lá de novo. Ele entrou e disse, mas Pelé, eu não disse para ti não pegar a máquina de escrever? Mas eu estava curioso, eu queria ver como é que fazia. Fiquei curioso. Então guarde de novo, né? Eu guardei. Passado uns dias, eu acho que ele deve ter pensado, né? Ele está interessado, né? Porque... Aí ele me mandou ir numa autoescola, não é autoescola, é escola de datilografia. Aí eu fui lá, aprendi. A partir dali, eu ajudava bastante no escritório. Eu fazia as procurações, às vezes contratos, né? Tudo isso aí eu fazia. E comecei a fazer trabalhos escolares também, tudo, copiando aquele sistema jurídico ali, né? Como fazer uma petição, fazia bem ao senhor professor fulano de tal, fazia tudo essas coisas assim. Fazia trabalho para os meus colegas, fazia o meu,
E às vezes consultando os próprios livros ali que muita coisa tinha ali no meio. Então eu ia buscar um pouco naquele livro, outro, e né, fazia trabalho, tudo no escritório daí. Tudo no escritório, tudo nota 10 nas provas, né? Então foi boa a experiência lá, Foi boa. Apesar dos contratempos, né, que eu tinha muito medo, né, dele. Tinha muito medo, porque era muito bravo. Né? Quando me chamava, eu me lembro que eu ia tremendo a perna. Eu não sabia o que ia querer, né? Ia reclamar do quê? Porque o pai dele ainda pegava os funcionários, batia de ele. Mesmo? Eram bem violentos. Negros, né? Negros, e eles surravam. Então, naquela época, por mais que quisesse entrar com ação trabalhista, ninguém fazia isso, né? Sujeito a morrer, né? Eram violentos. É uma mistura agora de ideias, aí, tanta coisa que aconteceu no meio tempo, né? E a sua família, como é que se organizou? Os seus irmãos também iam para a escola, não puderam ir para a escola? Sua mãe, como é que era essa organização, assim, entre vocês? O senhor trabalhava, mas não recebia. Não recebia. Como é que era em casa? Como é que vocês se mantinham em casa? A minha mãe trabalhava de doméstica, nas casas, naquela época, os fazendeiros que moravam na cidade, Soledade, né? Pecuarista e fazendeira, a Marília. Ela ia trabalhar nessas casas e nós ficávamos no colégio, né? Saía de lá, eu, como era mais velho até na época, ficava com... Depois começaram a ir para a escola também, né? Aí... Nenhum de vocês precisava ajudar em casa. O pai e a mãe davam conta. Eles davam conta. E os seus avós, quando vocês foram para a Soledade, continuaram lá na fazenda? Sim, meus avós, eles tinham... Não ficaram exatamente na fazenda, porque como eles ganhavam um pedaço de terra para plantar, principalmente o arroz, o milho e o feijão. Isso que era a família. Daí eles plantavam, depois colhiam as bolsas de milho, daí iam até o moinho, existia um moinho, levavam lá e eles davam uma quantia de farinha já pronta para o sustento da família, que eram bastante gente. Meus tios, né, tudo, as famílias, né, tudo ali junto comendo, né, não foi fácil para uma pessoa só, né, trabalhando, né, e ganhando quase nada. Que a minha mãe muitas vezes o que ela ganhava era comida. Às vezes sobrava bastante, fazia bastante comida para os peões e sobrava bastante comida, eles terminavam dando para ela, tá? Botavam num pote, numa coisa lá, e levavam para nós comer. Era aquilo, muitos dias era aquilo ali a nossa alimentação. Lá na fazenda também eles não recebiam, era só Não, o direito à terra. Só o direito à terra E ainda trabalhavam Trabalhavam, as mulheres limpavam a casa, a roupa não tinha máquina de lavar naquela época, então era tudo, né? E daí minhas tias, tudo. O que acontecia naquela época? Um pouco de abuso em matéria das moças, né, que iam trabalhar lá. Que os fazendeiros já cresciam o olho, né? Uma menina de 15, 20 anos. Tanto é que as minhas tias, por parte do pai biológico, tiveram filhos né, como fazendeiro. Aí passaram, na época ninguém entendia, vamos lá, nasceu, vamos lá fazer um DNA, não deixava. Vieram fazer agora, faz muito tempo, fizeram e comprovou, né, que eram filhos. Umas 3 ou 4, minhas tias, tudo engravidaram. Era uma situação bem complicada. Se aproveitavam, tá ali trabalhando, né? Então...
E a sua avó, seu avô, sua mãe, contavam histórias para vocês? Alguma coisa assim? Não, não, não contava muito porque o pessoal não tinha muito tempo. Muitas vezes chegavam cansados, já pensou capinar uma roça, às vezes, não sei quanto tempo ali, ficar naquele meio do milho. É um trabalho bem puxado. Então chegava em casa muitas vezes, só dava tempo de passar no riacho lá, tomar um banho e vir para casa e dormir para no outro dia. Era cedo, né? Tinha nada de 9, 10 horas, 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, já estavam indo para a roça. Já. O meu avô, ele, por parte da minha mãe, ele trabalhava para esse fazendeiro tirando madeira. Daí o que acontecia? Ele ia de manhã levar os filhos dele, meu tio no caso, para retirar madeira. Numa dessas, café da manhã não existia naquela época, não tinha tanto, né, comida à vontade, né? Então muitas vezes ia para a roça com fome. Daí um belo dia ele levou o filho dele e lascando lenha lá e cortando árvore, motosserra. Aí ele disse pro guria, vai em casa agora, almoça e traz uma comida para mim, que eu continuo trabalhando para não perder tempo. Mas daí com a motosserra lascou a tora lá e veio com tudo em cima dele, morreu esmagado. Quando o guri chegou de volta lá, estava morto, é muito peso, a árvore, né, enorme, de grande, né? Imagina o peso daquilo, né? Ali perdi meu avô. Meu avô sempre foi uma pessoa maravilhosa, tratava a gente muito, gostava quando ia da cidade para lá, era um amor muito grande. E vocês frequentavam igreja, iam a alguma festa, alguma coisa assim? Não, só depois que eu vim para Soledade, só grandinho. Até então lá eu não ia em festa, porque tudo tinha que ter dinheiro, né? E era o que a gente não tinha, né? Dinheiro. Então, mas na cidade aí, né? A gente ia, né? Fiz a primeira comunhão, tudo, né? Soledade já. Não sei, foi uma mistura aí. Bom, o senhor contou aqui que até ali pelos nos anos 90 o senhor trabalhava no shopping da praça, né? 92. Mas o senhor ficou muito conhecido aqui no Bento Brasil. No Bento. O que o senhor fazia ali, como é que era a vida ali nesse seu trabalho? E o que o senhor, como é que foi depois, né? O que o senhor hoje faz, como é que está a sua vida hoje? Sim. Eu na época lá, então, eu era segurança, né? Estava segurando para a loja. Naquela época era o único shopping, né? E a cidade, então, um movimento, tinha escada rolante, era muita gente, né? E ela, a gerente lá, na época, ela só contratava o pessoal da brigada aposentar, né? Trabalhei 8 anos ali. Daí eu fui o primeiro civil, no caso, que não era da polícia, para trabalhar ali. Daí ela começou a mandar embora, porque o pessoal da brigada antiga, na época eles diziam abertamente, mas eu estou aqui comandado por uma mulher, né? Era um machista, né? Acho que serviço de segurança aí tinha que ter um homem mandando, né? E ela era uma mulher muito competente, né? Não tinha porquê ter um homem, né? Aí trabalhei 8 anos ali, né? Aí saí, trabalhei no Garra também, né? Trabalhei na DIMED, né? E seria... Sempre como segurança. Sempre como segurança. Aí depois, mais tarde, aí passei para o Shopping Bento Brasil, Turma da Lousa. Ali eu era zelador já.
né? Zelador. Que nós morávamos no local, nós tínhamos uma moradia para nós no Bento do Brasil. Nós morávamos ali, né? Quanto tempo o senhor ficou ali? Fiquei 13 anos e meio. Né? Eu, na verdade, por causa do advogado lá, os trabalhos meus, eu trabalhava sempre com medo. Medo, não das pessoas enfrentar um bandido, aí né, até ao contrário. Mas trabalhava com medo devido àquilo lá. Me chamavam no escritório lá, eu disse, o que vai vir agora? Vão me mandar embora. Vou ficar desempregado. Então eu já ia tremendo, já ia com aquela ansiedade, sabe? Aí foi 2014, de tanto essa coisa assim, o medo, juntando com outras coisas assim, né? Eu peguei e quando eu fiquei doente. Que daí foi acumulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E de repente isso estourou ficar doente, né? Fiquei doente na época. Né? Daí, hoje eu estou em benefício, esperando a aposentadoria, está na justiça, mas sabe, a morosidade da justiça é muito grande. Né? Estou aguardando, hein? Aí me mandaram embora, né? Dali também, daí nós conseguimos comprar um apartamento de frente para o shopping do Brasil, né? Estamos ali até hoje. Com a filharada toda encaminhada, o guri engenheiro mecânico, Bruna formada em História, a mãe dela formada em Serviço Social, e eu. Sou, eu diria assim, o menos da família. Não, né? Mas eu agora vou ter que fazer o mais elegante. O senhor, muito conhecido pela sua elegância no Bento do Brasil. Da onde veio isso? Então, como é que o senhor sempre estava de terno, sempre muito alinhado? Isso veio do advogado, que eu achava bonito. Ele chegava todo dia de terno, uma cor de terno diferente, uma gravata diferente. E ele me dava roupa social, nunca me deu uma camiseta, assim. Me dava uma camisa, me dava uma calça social, um sobretudo. Né? Então, a partir dali, aí chegando aqui, eu sempre continuei, né? Daí nos últimos anos, mais ainda. Eu queria estar mais chique ainda, como gastava horrores em roupa. Né? E daí saía na rua, tu é um dos caras mais elegantes aqui, se veste bem. Aquilo me levantava, meu ego lá em cima, né? Mas aí lá um belo dia, eu pensei assim, mas eu preciso de tudo isso para conquistar as pessoas? Porque se as pessoas estão comigo só por causa do vestimento, elas não são minhas amigas, são meus amigos, né? Aí peguei esse caso numa coisa, vou fazer uma mudança um pouco na minha vida. Quem gostar de mim vai me cumprimentar porque gosta de mim, né? Não é da roupa. Né? Eu sempre gostei desse lado. E mudou? Eu mudei. Não, as pessoas mudaram, senhor? Não. Continuaram me cumprimentando. Eu conheço, tipo, quase a metade de Passo Fundo, né? Onde eu vou, bom dia, boa tarde. Mas eu disse, não, eu não preciso, eu posso andar arrumado, mas não tão, né? Não preciso usar uma Dudalina todo dia, né? Um Hugo Boss, essas coisas assim todo dia, para quê? Né? E gastar. Hoje é bem caro, né? Manter um visual bonito aí não é fácil. Mas é uma pergunta que não sei se tem uma resposta, assim, mas... O senhor foi feliz? O senhor é feliz? Não fui feliz. Hoje, o momento de felicidade, porque eu tenho eles ao meu redor, mas, na verdade, devido aos meus problemas de saúde, eu me tornei uma pessoa muito triste, sim, agoniada. Me dá bastante, a minha crise de ansiedade, ela é terrível. Eu caio, às vezes, em casa, quando eu fico sozinho o dia inteiro, às vezes eu caio no chão lá, eu não consigo levantar, não tenho força para levantar. Aí, quando eu consigo pegar o celular, eu ligo para uns
a minha esposa principalmente. Aí ela sai do trabalho dela e vem me socorrer. São crises de ansiedade muito grandes. Tudo que eu vou fazer hoje, até já dizer que eu estou super bem hoje. Eu deveria ter me dado já crise de ansiedade, né? Mas, graças a Deus. Então, às vezes me dá bastante tristeza porque eu me passo pela cabeça que eu já estou incomodando a família pela minha idade avançada. Né? Mas a família, como é que a família lhe dá suporte? É grande, muito grande. Eles me entusiasmam bastante. Pai, é assim, não precisa ficar triste, vem, né? A minha esposa também, bem dedicada bastante, né? Ela, se não fosse ela, muita coisa teria acontecido. Que ela, pro hospital lá, que cada vez que eu vou lá, todo ano eu vou, né? Sou meio sócio lá do HC, né? Daí ela sempre tá lá comigo. Dorme, às vezes, no sofazinho horrível, né? No hospital. Tá ali, sempre junto comigo. Né? Eu lembro do senhor quando eu era criança. Eu tinha medo do senhor. O senhor era muito arrumado. E eu pegava o ônibus ali na parada do Banco do Brasil. Né? Sim. Aí eu estudava no Protásio, e daí vinha do Protásio até a parada ali para pegar o ônibus. Porque eu pegava ele dobrava na praça ali São Cristóvão? O São Luís. Dependia do horário eu vinha, mas eu sempre estava ali pela. E aí eu sempre vi o senhor ali na galeria ali, E aí muito tempo depois vim saber que o senhor era pai da Bruna, né? Mas o senhor tinha medo do senhor, o senhor era tinha uma postura muito sisuda ali, né? A segurança e depois o próprio estilo, assim, me ensinou a ser um pouco mais fechado, assim. Mas, falasse comigo, era um doce, né? Não matava nem uma mosca de dó, né? Então... Eu acho que é isso. Eu posso só perguntar, eu queria que tu comentasse antes da Sul Colors, que era de fotografia, quem que era a pessoa, como é que... A minha esposa. Ela trabalhava lá e eu era segurança. E quem que era o proprietário do Sul Colors? Era Silvana. Não era proprietária era em Porto Alegre, que ela era uma... sim. Né? Silvana Pedrotti, né? Sim. E era muito usado pelas pessoas? Era, bastante circulação. Naquela época a foto era... Isso era que época? Foi 95, né, por aí. Aí, andando pra cá, conheci a mãe dela. Que trabalhava lá. Mas era no shopping? No shopping. Era no shopping? Eu trabalhava na segurança e ela, né? Quando ela falou que estava grávida da Bruna, aí eu queria, minha alegria, né? Eu queria na época até pegar e dizer assim, vamos registrar ela para mim. Mas aí a família achou melhor, não, né? Na época, procurar né? Eu morria de ciúme, Deus aí. E por que, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, tá? Por que o senhor resolveu tomar essa atitude com a mãe dela e com ela, né? O que fez o senhor tomar isso? Porque não é algo que a maioria dos homens faz, né? Faz. O cara, muitas vezes, até o contrário, foge, né? Eu não, quando eu conheci a mãe dela, eu vi que era uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa idônea e tudo. Aí eu conheci ela, fomos fazer naquela época o Dr. Paulo Barquete, se eu vou falar, né? Ele dava aula no Garra e era médico. Aí eu cheguei nele e disse, eu preciso fazer um exame para ver se a minha esposa está grávida. Daí eles, não tem problema, deu uma requisição. Aí fomos juntos lá no laboratório, abriu, estava grávida. Eu, na hora eu fiquei faceiro.
disse, não, agora saber o que vai acontecer depois, né? Daí eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, diga que é minha. Né? Daí a mãe dela falando com os familiares, né? De origem italiana, lá no interior de Casca, foi complicado. Não foi fácil. Negro, né? Pessoal interior, falando daquele italiano lá, meio-dia, sentado, dele italiano lá. Né? E não é fácil um negro entrar numa família, né? Na época, chegava até a dizer que eu estava com ela porque eu queria tomar as terras deles lá fora. Existe isso? Não existe, né? Nunca existiu de alguém chegar e dizer, me assina aí um documento e me passa tudo pro meu nome. Isso é, sabe? Daí as colegas dela que me conheciam muitos anos, né? Chamaram ela e disseram, não, eu conheço esse cara não é assim. Ele não tem porquê. Aí conversamos e fechou. Aí grávida da Bruna, levava lanchinho para a mãe dela enquanto ela estava trabalhando, né? Aí veio a Bruna depois, ela teve que parar de trabalhar porque não tinha. A Bruna apresentou um problema no ouvido, que tiver que drenar na época ali. Então, hoje está aí, tranquilo. E onde é que vocês moravam nessa época? Nessa época nós morávamos lá na Veracruz. Lá numa casa na Veracruz. Né? Mas o senhor não me respondeu. Por que o senhor resolveu assumir assim e sabendo que não era sua? O que motivou o senhor a isso? O amor por ela? É o amor por ela, primeiro pela mãe. Sim, né? Claro. E depois por ela, que ela veio. Na hora que nasceu lá, chamaram o pai da Bruna. Aí eu fui lá e estava o meu cunhado junto. Eles até foram pro lado dele, né? Disse, só pode ser filho dele, bem branca, né? Daí eu disse, eu sou o pai. A partir dali já me identifiquei como o pai. Né? Nunca disse assim a minha enteada. Esse lado de enteada para mim não existe, né? É filha. Só falta o sangue correr daqui lá, o resto, né? Brigando de vez em quando. Ela é brava, né? Muito brava. Mas eu aprendi uma coisa, se bater boca com ela é pior. Então às vezes ela fica brava, aí eu pego e fico quieto. Dali a pouquinho ela vem conversar com a gente. Então é tudo, tá? Com propósito. E tu me registrou depois? Que a gente foi, lembra, no cartório? Foi tu que me registrou. Aí pra minha surpresa. Ele é meu pai na certidão também. Para minha surpresa, estava eu em casa um belo dia, ela chega lá e diz assim, eu tenho um presente para ti. Não sei se tu vai achar bom ou ruim. Eu disse, o que é? Né? Ela disse, não, eu queria colocar o teu nome com... quase caí de costa. Né? Para mim foi uma alegria muito grande. Hoje está ali, o nome Mário César, pai, junto com... São dois pais, né? Então o senhor tem orgulho das crianças? Orgulho das crianças, aí veio o Gustavo, aí, né? Uma época meio terrível do Gustavo, o salário não era muito grande, hoje para sustentar um filho, não é assim ter um filho, né? Amanhã quer ter um filho, sabe que vai ter uma série de coisas, né? Aí deu tudo certo. Estamos aí com a filharada formada, trabalhando. A netinha? Eu tenho uma neta também, né? Da filha do primeiro casamento. Uma netinha, 3 anos. E o senhor mantém relação com essa filha do primeiro casamento? Sim, agora sim. No começo foi bem difícil, né? Das mães, tinha uma mãe aqui e uma mãe ali. Essa mãe da minha filha não aceitava de jeito nenhum, né? Mas terminou, cada um vai pro lado, não adianta insistir numa coisa ali, né? Muito obrigado. Quer perguntar alguma coisa? Não sei se acrescentou alguma coisa. Mas... Tu foi presidente do CPM, né? Sim. Nessas minhas andanças, ele estudando lá no Protásio, eu fui presidente do CPM por 8 anos. Fizemos muito pela escola lá, a
escola, na época estava meia judiada, pintamos. No final de semana a gente se reunia, os pais, e pintava lá tudo. Compramos a cozinha também, era meio precária, compramos aqueles fogão industrial, aquela grande, tudo. O senhor, eu sei qual é, mas o senhor tem que dizer qual é a escola e para ficar registrado. Protásio Alves, escola Protásio Alves. Fizemos uma festa de 100 anos, fizemos lá, fizemos no juvenil lá. Eu recebi daí aquelas placas de obrigado. Né? Que bom. Foi presidente regional. Aí o CPM tinha uma federação, né, que pelo Brasil inteiro, mas a minha era regional. Aí fui coordenador também. Estava sempre na 7ª CREA lá, ajudando quando escolhiam lá os professores. Eu ia junto, estava participando. Né? História bem, né? Os dois estudaram no Protásio. A Bruna até o fundamental. Daí o médio no Tiradentes. E o Gustavo? O Gustavo daí terminou ali no Protásio mesmo. Lá no Tiradentes também, fiz parte também do CPM da escola também. Estava sempre metido na escola. Era bom para mim, eu gostava, né? Sentir. Né? Então o senhor era metido, o senhor ficou 8 anos no do Protásio, mas depois ainda foi pro do Tiradentes, participou do regional. Eu sempre procurei estar no meio, de ajudar de alguma forma. Né? Tem alguma coisa que o senhor queira dizer? Que o senhor queira deixar registrado? Não, o que eu podia dizer? Sobre o racismo, né? Isso é uma parte bem terrível que ele existe, né? E é uma coisa ruim isso aí, né? Até pouco tempo atrás eu lidava quando não tem muito, né? É raro a gente ver um juiz negro. O único juiz federal que foi lá do Supremo foi o Joaquim Barbosa. De resto, assim, tu não vê. Né? Um super advogado negro. Por que o senhor acha que seria importante as pessoas negras estarem nesses espaços? Existe falta um pouco de vontade também, me parece, né? Pelo menos é o que eu acho, de as pessoas, o governo ter essa história das cotas, por exemplo, das cotas, eu sempre pensava assim que se dá um estudo de qualidade para ambos, negro e branco, não precisaria ter cota, porque aquele que conseguisse passar um concurso lá, estudou mais, de repente um pouquinho mais, né? Mas não, infelizmente não, né? Meu pensamento, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, bem complicado. E o senhor não acha, agora pensando naquilo que o senhor falou antes, de que os negros eles são ensinados a serem racistas com os demais, assim como o senhor falou lá no início, que o advogado lhe mostrava aqueles exemplos para o senhor não seguir, né? Só que as pessoas não são ensinadas de alguma forma a serem racistas? Acredito que sim, porque se baseando por mim, foi isso que aconteceu, né? Só não pode. Aí eu ficava com aquele medo. Mas se eu estiver do lado de um negro, eu vou, né? Não é bom para mim. Né? Então eu procurava o quê? Não entrosar com o negro. No colégio, lá a gente tinha os amigos, mas eu não tinha amigos negros. Hoje eu penso diferente, né? Que poderia ter sido diferente na época. Mas até os dias de hoje eu ainda acho que o negro poderia ter um grande potencial e tem um grande potencial para mais coisa. Né? Não ficar nessa mesmice, mas fulano não gosta de mim.
fulano porque eu sou negro, não gosta de mim. Eu nunca dei igual essas coisas assim, sabe? Eu entrava no banco ali, nos recintos das coisas, dos lugares, e entrava. Entrando negro aí, eu não gosto, né? A pessoa nunca, sabe, foi pensar muito nisso, né? Mas a gente sabe que racismo existe, né? Essa coisa que ele comentou antes, que acabou que não gravou ali um pedacinho do início da fala dele, parou, de que o negro também é racista, né? Eu vejo muito também isso, a questão da minha família, né? Porque eu sou casada com uma pessoa negra também, né? E aí eu vejo assim o quanto o meu próprio marido assim comenta assim que negro é racista também. E negro não vota em negro. Se o negro votasse no negro, teria muito mais negro na política, em todos os setores, né? Não vota em negro. Isso que eu fico abismado, né? Porque daí e o poder que tem o negro no Brasil, né? A nossa população negra no Brasil hoje é maior que metade da população do Brasil é negra. Né? Então, se soubesse o poder que tem nas mãos, né? Para mudar muita coisa, mas há uma desunião muito grande, né? Por isso que eu digo, negro não gosta de negro. Né? Eu sempre olho, enquanto na rua até olho para cumprimentar, mas uns não. Porque eu gosto de cumprimentar, bom dia, boa tarde. A gente passa das pessoas assim, as pessoas não. Aí eu vou seguindo assim, ó. Daí me vem aquela coisa, negro não gosta de negro, mas não me cumprimentou, né? Infelizmente. Né? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Se eu puder ajudar, né? Que é uma história bem complicada a minha, né? Se for usar em detalhe, dá um dia todo de conversa. Mas assim dá muito